nossa aula de hoje, que é a aula pré-gravada, vamos fazer exercícios, parte 1, antes do segundo exercício escolar. Vamos aqui analisar mais ou menos qual é o material que vai cair na segunda exercício escolar, né? Aqui no nosso cronograma. Ou seja, primeiro escolar nós fomos até aqui, né? Esse material, então a partir do material que cai no segundo exercício escolar vai ser equações de Poisson e Laplace, né? A gente explora isso também no capítulo 3, mas basicamente isso aqui deixa para o capítulo 3. Tem densidade de energia, a gente já fez exercício sobre isso. Tem dipolo elétrico, energia, né, de interação entre dipolos, energia de um dipolo num campo elétrico, polarização, conceito de cargas de polarização, né, todo esse material, densidade de fluxo elétrico, relação combustível e meios isolantes, equações de Maxwell eletrostática, tipos de meios materiais. Daí tem capítulo 3, problema de valor de fronteira, equações de Poisson Laplace, etc. Né? Então, todo esse material até aqui, até a solução da equação de Poisson mediante das imagens. Eu só gostaria de recapitular uma questão importante que fecha, né? Uma vez que a gente fechou esse capítulo 2, uma coisa importante que a gente tem em consideração quais são as equações de Maxwell. Eu vou colocar aqui como ponto de marco importante do curso, que é você ter as equações de Maxwell para a eletrostática, incluindo a presença de meios polarizáveis ou meios isolantes, né? Então, vamos recapitular isso aqui. As unidades de todas as grandezas, as formas integral e diferencial e as condições de contorno que foram dadas no capítulo 3. Então, resumindo, quais são as equações de Maxwell na eletrostática? Nós temos as grandezas E, chamado o vetor campo elétrico. Em unidade do Sistema Internacional de Unidades é medido em volts por metro. Existe uma segunda quantidade, uma segunda grandeza importante, que é o vetor densidade de fluxo elétrico, ou vetor deslocamento elétrico, que tem a mesma unidade da densidade de carga de superfície, ou seja, carga por unidade de área, joules por metro quadrado. A terceira grandeza importante que aparece na formulação é o vetor polarização, que existe, é não nulo, na presença de meios materiais formados por cargas ligadas ou por dipolos, né? Vetor polarização também medido na mesma unidade do vetor de deslocamento, vetor de densidade de fluxo elétrico em coulombs por metro quadrado. Por definição, é a densidade de dipolos por unidade de volume, né, no material. Se o meio é o vácuo, observe que P é colinear com o momento de dipolo local. No vácuo não tem matéria, não tem momento de dipolo, então P é sempre nulo. Tá? Então, com essas grandezas, como é que ficam as equações de Maxwell, né? E a conexão entre essas grandezas. Então nós temos forma diferencial. Tá? O campo elétrico tem circulação nula ou o campo elétrico é irrotacional, na eletrostática, e o vetor de densidade de fluxo elétrico tem uma divergência que dá a densidade de cargas livres. Então, essa grandeza é a densidade de cargas livres. Quando estamos falando de densidade, a gente está falando de densidade volumétrica, certo?
Não é de superfície, que é uma idealização, não é a densidade linear, que é outra idealização. É simplesmente densidade de cargas livres. E isso aqui é medida em que? Carga por unidade de volume no sistema internacional por metro cúbico. Né? Então as duas equações estão aí, mas são duas equações em duas grandezas. A conexão entre as grandezas qual é? Relação, é o que a gente chama de a relação constitutiva no meio material. Ou seja, qual é a relação constitutiva geral, independe da natureza do meio, seja linear, não linear, homogêneo, etc. É que há uma conexão entre as três grandezas que a gente já apontou anteriormente, de epsilon zero E mais P. Né? Essa é chamada relação constitutiva no meio, e ela mostra que essa grandeza tem a mesma dimensão física dessa, né? E esse parâmetro é a permissividade elétrica do vácuo e não do meio, como muita gente se acostuma a fazer errado, né? Do vácuo. E vale quanto? 8,854 vezes 10 a menos 12 unidades SI, que a gente já falou em capacitância, né? E já comentou nas aulas anteriores, isso aqui vai dar farad por metro. Tá? Então, aí está o panorama geral. As equações em forma diferencial, as grandezas definidas, né? Particularidade no vácuo aqui, é igual a zero, e os nomes da grandeza. Ou seja, se houver carga de superfície ou carga de linear, não aparece aqui na equação diferencial. Nunca vai aparecer, só vai aparecer a carga de volume que existir. Se não tiver carga de volume, isso aqui vai dar zero. A nossa equação diferencial é do jeito que a gente faz as coisas. Qual é a forma integral dessas equações? Vamos vir para cá. A forma integral vai ser simplesmente, né? Circulação do campo elétrico, que é a generalização do rotacional, né? Igual a zero. Né? O que mais? Fluxo elétrico para fora de uma região limitada por uma superfície fechada sigma. É a carga livre. Certo? Nunca esqueça isso. Carga livre envolvida. Ok? Se tiver carga ligada, esse aqui dá zero. Só se tiver carga livre que existe alguma coisa. Outra observação. Sigma é a superfície que limita a V. Então, V sempre é a superfície limitada por sigma. Não é... V é a superfície limitada por sigma. Não é o volume de carga, mas sim é o volume limitado por sigma. Ok? Nas porções de que a densidade livre de carga for nula, a contribuição no volume vai dar zero. Quando tiver carga, vai dar contribuição não nula. Né? Ok? Bom, o que mais que a gente tem aqui? Ainda no tocante às equações de Maxwell e suas consequências. Condições de contorno. Não podem ser esquecidas também. Quais são as condições de contorno que saem das equações integrais que a gente derivou anteriormente na interface entre dois meios de qualquer natureza? Se houver nessa interface uma densidade de carga OS de superfície, então duas condições são importantes. N é o vetor que vai de 1 para 2, sempre, né? N sempre é definido como o vetor que vai de 1 para 2, e quem é 1, quem é 2 é definido por quem está tratando o problema. Você define quem é C1, quem é C2. Uma vez que você define C1 e 2, você sempre pega o N, bota do C1 para o C2. Certo? Então, quais são as condições de contorno? É tangencial contínuo ou em forma vetorial? N vetorial, o vetor diferença é igual a zero. Ou seja, é tangencial, é contínuo.
E existe uma descontinuidade na componente normal de D, que é a densidade superficial de carga, se existir. Então, existe, né, uma descontinuidade, ou seja, D2 normal, a projeção da direção normal do lado 2 menos do lado 1. Se existir carga de superfície, o que ocorre geralmente quando um meio é o condutor carregado, essa carga fica na superfície, então existe uma descontinuidade na componente normal de D. Certo? Em termos da função potencial, bom, aí depende da... A gente faz isso no capítulo 3, certo? Mas essa condição, por exemplo, é equivalente, né, também é a tensão contínua, quer dizer que o potencial é a função contínua na interface. Né? Φ1 é igual a Φ2 na superfície fronteira. Né? A fronteira. No contorno, aliás. Na interface. Bom, e finalmente, uma vez tendo todas as equações, como é que se trabalha, como é que se resolve essas equações, qual é o formalismo de solução dessas equações? Bom, isso aqui em meios... deixa eu só apagar o quadro aqui. Voltando, né? Só... Daí a gente chega na equação de Poisson, cuja forma homogênea é a equação de Laplace, mas se o meio for homogêneo, linear, homogêneo e isotrópico, né? A gente vai já só recapitular o que são esses tipos de meios materiais, mas se o meio for linear, homogêneo e isotrópico, então o que nós temos? Bom, divergente de D, que é εr, né? Igual a densidade de carga livre, rotacional de E igual a zero. Dessa equação é menos gradiente de φ, porque é uma identidade muito conhecida, ou mais ou menos, mas menos porque tem um significado físico. E jogando nessa equação, epsilon sai da derivada, nós ficamos com a equação de Poisson. Né? Então, o formalismo de solução de problemas em eletrostática é a solução da equação de Poisson, que é algo que é feito no capítulo 3, e nós vimos que no capítulo 3 muitas situações ocorrem em que a densidade de carga de volume, que é o que a gente sempre fala aqui, isso aqui de volume, é igual a zero. E nós caímos na equação homogênea, que é a equação de Laplace. E nós falamos no capítulo 3 quais são os métodos de solução dessa equação para algumas situações específicas, né? E foi, no caso, bem restrito. No caso bem restrito, em cartesianas para problemas bidimensionais. Então, só dando um panorama geral, né? Se resolver, no fundo, né, problemas mais complicados em eletrostática, a gente resolve a equação diferencial de segunda ordem, com derivados parciais, que é a equação de Poisson, que em muitos casos ela reduz-se para a equação de Laplace. Né? Finalmente, um pouco mais aqui, a gente fala em cargas de polarização, que é um conceito importante também, né? Vamos só recapitular rapidamente e daí já começa a fazer os exercícios. Ou seja, você tem um meio polarizável, que você sabe o estado de polarização do meio, e se esse meio tem uma forma, né? Essa é a superfície do meio, sigma, e se n é normal para fora do meio, então eu posso substituir esse meio está no vácuo, posso substituir esse meio por cargas equivalentes. Né? Mais ou menos o meio repetido aqui. Agora, como se tirasse o meio e botasse no lugar vácuo pulverizado com cargas. No volume ocorrem cargas dadas por... É como se existissem cargas. No volume, que é vácuo agora, certo? Eu tirei o material, coloquei no lugar as cargas equivalentes, que é menos divergente de P. E na superfície é como se existissem cargas de superfícies, OBS, dadas por P escalar N.
Então eu posso determinar o campo dessa matéria polarizada fazendo o quê? Tira o material, coloca suas cargas equivalentes. A densidade de carga de polarização de volume, ou de carga ligada, B é de bound, menos de V de P, e na superfície você substitui e coloca ρS igual a P escalar N. Então isso é em muitos problemas que a gente vai resolver. Ele tem um estado de polarização conhecido e determina o campo usando esse conceito. Tá? Muito bem. Bom, e finalmente os conceitos de meios, tipos de meios materiais que a gente também viu. Tá? O meio mais simples conhecido, o meio linear, homogêneo e isotrópico, né? Homogêneo, ou seja, quer dizer que as propriedades do meio independem das coordenadas. Isotrópico, as propriedades do meio independem da direção do campo. Né? Então, continuando aqui essa frase, independe, para economizar, né, da direção do campo. E linear, a palavra está dizendo, a resposta, que é aplica-se um campo e mede-se a polarização, ou seja, de que forma a polarização é alterada, ou seja, a resposta é linear, ou seja, a polarização é proporcional ao campo. Então, o material linear teria a característica, né, a curva característica, campo aplicado numa direção, polarização resultante, linear. Né? À medida que você aplica um campo muito intenso, isso aqui, essa linearidade começa a quebrar, porque você começa a destruir o material, ele entra num regime não linear, mas em campos moderados a relação vai ser linear. Né? Bom, nessa situação, então a gente define o que é a susceptibilidade elétrica, como sendo uma constante que caracteriza a declividade dessa curva, né? Quanto mais acentuada, maior a susceptibilidade, né? Quanto menos acentuada, menor a susceptibilidade. Então, isso aqui é a susceptibilidade elétrica adimensional, né? Porque a definição é essa aqui. Vou olhar P, né? Numa dada direção, na direção I, é epsilon zero, que é a direção correspondente. Se o meio é isotrópico, isso vale em qualquer direção, então eu não preciso. Isso aqui vai valer em qualquer direção, tira esse daqui. Tá? E você vai ter então o que? Né? Vai ter o vetor P, epsilon zero, que é adimensional, então isso aqui está na dimensão correta. Você fica com D igual a epsilon da relação constitutiva, D igual a epsilon zero mais P, epsilon zero, 1 mais que vezes E. Né? Você tem aí, num determinado ponto do material, essa relação D igual a permissividade elétrica vezes E, em que epsilon, a permissividade elétrica, é esse parâmetro, esse fator aqui. Né? Ou seja, que é um número positivo, né? Então a permissividade elétrica em geral de um meio qualquer vai ser sempre maior do que a do vácuo, né? Devido a esse acréscimo que é em relação ao valor do vácuo. No meio, isso aqui já está assumindo meio é linear e isotrópico. Se o meio é homogêneo, né? Homogêneo, epsilon independe das coordenadas. Isso tem isso facilita um pouquinho as equações, né? Porque você tem divergente de D, que é epsilon E, igual a densidade de cargas livres, então isso aqui que fica como epsilon sai da derivada, né? Epsilon divergente de E igual a ρ. Tá? O efeito da permissividade é fazer com que, se isso aqui fosse epsilon zero, tinha um fator de uma certa magnitude, se eu coloco um epsilon maior que epsilon zero, esse fator fica reduzido, ou seja, isso quer dizer o quê, né? Dentro de um dielétrico, o efeito elétrico diminui um pouco. Né?
Mas mostra o seguinte, no meio homogêneo, né, qualquer expressão, uma carga no vácuo, uma carga no meio, uma carga no vácuo, né, uma carga no meio epsilon, densidade epsilon, o efeito elétrico é reduzido um pouco, né? Aqui o campo elétrico a uma distância r em magnitude, né? É Q sobre 4π epsilon 0 R2, e aqui vai ser Q sobre 4π epsilon R2. Apenas um fator epsilon aqui causa essa pequena mudança. Então esse campo é mais fraco, uma carga dentro d'água vai dar um efeito elétrico bem reduzido em relação à carga no vácuo. Né? Então aí você tem o que é um meio linear, homogêneo e isotrópico. Anisotropia, quer dizer que a resposta depende da direção do campo aplicado. O meio anisotrópico, a relação agora passa a ser uma relação matricial, né? P, matriz coluna de 3 elementos, é epsilon 0, uma matriz 3x3, que é o tensor susceptibilidade vezes E, né? E D se transforma em epsilon, matriz permissibilidade elétrica, E. Isso aqui é dado por epsilon 0, 1 mais a matriz susceptibilidade elétrica. Né? E um meio não linear, tipicamente, é aquele que exibe histerese. Né? Ou seja, não linear não está dizendo. Né? Você orienta, o efeito predominante da aplicação do campo elétrico é orientar os dipolos, e uma vez que esses dipolos estão orientados, à medida que você aumenta mais o campo, esses dipolos a polarização do material não aumenta mais, então entra no estado de saturação, né? E mesmo que você aumente o campo, o efeito adicional é muito pequeno em relação ao que você já produziu. Se você reduz o efeito, a interação interna de dipolos mantém-os alinhados, daí você não tem mais aquele mesmo resultado para campo nulo, polarização nula que tinha antes, polarização agora atinge o valor residual e daí você tem o efeito, né, semelhante. Você tem que reduzir um campo a um valor negativo para zerar a polarização, satura novamente e vai fazendo esse ciclo que eles chamam de histerese. Né? Então, meio lineares tem esse tipo de comportamento. Certo? Bom, isso aí é mais ou menos o resumo dos princípios básicos da eletrostática, dos mesmos materiais das grandes desenvolvidas. Né? Então, o restante agora é saber calcular campo em algumas situações, né? E no capítulo 3, saber resolver problemas de valores de fronteira, né? Que essencialmente é a solução da equação de Poisson, no caso em que ρ igual a zero, é que se reduz a equação da Laplace. Então, vamos fazer alguns exercícios aqui do próprio livro, né? Alguns que a gente pode bolar de repente. Nós já fizemos exercício de densidade de energia, né? Então, vamos ver aqui. Nós fizemos alguns problemas. A gente vai fazer um problema usando agora o conceito de cargas de polarização. Né? Então nós temos aí no problema 2.25 do livro texto, capítulo 2, nós temos o caso de um cilindro. Né? Fazer esse exercício para mostrar como a gente calcula as coisas. Né? Temos um cilindro isolante polarizado de altura H. Vou desenhar o cilindro aqui. Cilindro polarizado, né? E esse cilindro ele está com um estado de polarização que toda a polarização é uniforme no interior do cilindro, né? Sempre para cima em todo o seu interior. Altura do cilindro H.
e tampa de raio A. Vamos admitir que esse cilindro está uniformemente polarizado. Vamos admitir que esse aqui seja o eixo Z. Vou colocar, talvez seja conveniente colocar a origem no meio, né? Fica mais simétrico. Então, você tem aqui o eixo Y, digamos assim, eixo X. Né? Então nós temos um plano aí que passa. Deixa eu colocar esse colocar esse cilindro aqui, só para mostrar. Esse aqui é o centro, mais ou menos aí, né? Essa não está muito simétrico, não. Deixa eu botar um pouco para cima. Né? Bom, aí está mais ou menos o centro do cilindro. Deixa eu achurear, deixa eu apenas. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu isso aqui é. Só para mostrar o plano intermediário, né? Posso talvez também colocar uma corzinha aqui só para. Aqui uma opacidade de 30%. Bom, isso é um corte no meio, certo? Isso aqui é a tampa de cima. O cilindro, né? Isso aqui é a tampa de baixo. Não dá para ver direito quando está assim. Muito bem. Então a pergunta é, bom, o problema do 225 ele pede quem é o potencial, né? Potencial eletrostático e um ponto do eixo Z. É simplesmente isso. Quem é o potencial? É um ponto dentro do foro do cilindro do eixo Z. Certo? Vamos calcular, né? Bom, então o que a gente faz? Bom, esse é aquele problema típico, né? A polarização é dada por um valor constante em todo o cilindro. Por que ele pede no eixo Z? Porque não é muito fácil calcular fora do eixo Z. Fora do eixo Z as integrais ficam complicadas, mas no eixo Z fica fácil de calcular e pode calcular e desenvolver nossa álgebra. O que a gente faz? Bom, esse tipo de problema não é trivial de se resolver, a menos que você substitua o cilindro pelas suas cargas equivalentes. Então existe uma carga de volume ρB menos dividida de P, e existe uma carga de superfície nas superfícies que limitam o cilindro, P escalar normal para o exterior na superfície. Né? Como o P é constante, ρB automaticamente dá zero. Então não existe carga de volume. Né? Então nós temos o quê? Bom, na tampa superior, na tampa inferior e na superfície lateral, aqui está normal na tampa superior, aqui está normal na superfície lateral e aqui está normal na tampa inferior. Na inferior, n igual a menos AZ. Na superior, n igual a AZ. Né? E aqui n vale a R. Uma vez que P é um vetor axial, na tampa de cima, P escalar n vai dar P0 por metro quadrado, né? Em Z igual a H sobre 2. Vai dar menos P0 em Z igual a menos H sobre 2. E na superfície lateral, obviamente, produto escalar de AZ com a R dá zero. Né? Então você só tem essa densidade superficial de carga. Então o que nós temos? Nosso cilindro é o que? Ele sai, entra no lugar dois discos carregados. Né? Então entra esse disco junto com esse. E nós vamos deslocar ele aqui para baixo. Ou seja, nosso problema agora mudou, né? Nós temos agora dois discos, agora aparecendo só os discos, no vácuo, separados por uma distância h. Né? Deixa eu pegar aqui essa linha. Uma linha que passa pelo centro dos dois discos.
eixo Z, aqui no meio mais ou menos está o ponto central, aqui está o eixo Z, eixo X está assim, eixo Y, nós queremos calcular o potencial nesse eixo, e observe, né, aqui você tem, P está orientado para cima, então você tem carga positiva aqui em cima, então o disco com carga de superfície, P0 com metro quadrado, e de baixo você tem cargas negativas, né? Você tem dois discos, ou seja, o problema é equivalente, né, a o potencial de dois discos. Né? Qual é o potencial? Né? Então vai ser a soma dos potenciais e nós calculamos diretamente pela formulação integral. Né? Um ponto qualquer do eixo Z, você tem x igual a Z. Num ponto do cilindro de cima, observe o seguinte, né? Num ponto desse cilindro aqui, você tem o vetor, vai botar para cá, um ponto do cilindro de cima, x mais, e um ponto do cilindro de baixo, o vetor x menos. Então o potencial pode ser escrito da seguinte forma: no eixo Z, o potencial vai ser igual integral, ou seja, a contribuição nessa superfície chamada de S+, né? E essa superfície chamada de S-, integral de chamada de ds, o nome de área, ds', densidade superficial de carga nessa superfície, que nós sabemos que vale P0, de que esses discos estão aonde? No vácuo. Eu tirei o material, coloquei as cargas equivalentes no vácuo. ds P0 é o dq, né? Sobre 4π ε0, x, que é o ZAZ, menos x mais módulo, mais a contribuição da carga superfície S+, mais a contribuição da carga negativa, que é ds', vou chamar genericamente ds'. Densidade de carga é menos P0, então aqui vai dar um menos. Né? P0, 4πε0, ZAZ, menos x menos. Vamos agora escrever as expressões para x mais e x menos. Quem é x mais? Bom, essa tampa está a uma altura h sobre 2. Né? Então o vetor de posição em cilíndricas é a soma desse vetor fixo, h sobre 2az, mais o variável, cuja distância ao eixo Z é variável. Então x mais ele pode escrever da seguinte forma: x mais igual h sobre 2az mais uma variável, que é a distância r', a r', certo? E o x menos igual a menos h sobre 2az, também mais r' a r'. Essas duas quantidades não tem nada a ver entre si, eu posso varrer independentemente uma da outra, certo? Mas como são variáveis mudas, né, eu estou usando a mesma letra, certo? Bom, quem é o ds' na tampa de cima? Bom, é a mesma coisa, R', dr', df', que é o elemento de áreas cilíndricas, né, tanto para de cima quanto de baixo, né? Então eu posso fazer essa integração junto, né, varrer simultaneamente nos mesmos lugares os dois, o R' e o φ', certo? Então eu vou colocar isso aqui. Isso aqui vai dar o seguinte: potencial 1 sobre 4πε0 vezes o P, P0 sobre 4πε0. Aí você tem aí uma integral de 0 a 2π. Vou colocar as duas integrais juntas, tá? Dφ', integral de 0 a A, R', dr'. Então tem aí o ds' como os dois vetores. Tem o P vezes ds. Daí você tem duas frações. 1 sobre ZAZ menos isso,
da z menos h sobre 2 mais r', esses vetores são ortogonais, isso aqui vocês façam uma continha aí, vai dar r' ao quadrado mais z menos h sobre 2 ao quadrado. É módulo, né? Então é raiz quadrada, tá? Elevado ao meio. E o outro vai dar o quê? Menos algo parecido. 1 sobre r' ao quadrado mais... Aqui vai ficar z mais h sobre 2 ao quadrado elevado a meio. Essas integrais não são difíceis de calcular, são idênticas, né? Isso aqui é uma constante, R2 mais uma constante ao quadrado, chama de K mais, né? Ao quadrado, aqui você tem das caminhos, chama de caminhos, né? Caminhos ao quadrado, chama esse aqui de um K mais ao quadrado. Mas essencialmente ninguém depende de φ, então a integral em dφ dá 2π. Então eu faço aqui para economizar, né? Apaga isso aqui, bota 2π, cancela esse P0. Você fica aí primeiro, P0 sobre 2ε0. E uma integral do tipo, as integrais que a gente vai calcular do tipo integral de R' de, tá assim, de R2 mais K mais menos ao quadrado, ou essa, né? Elevado a quem? Menos 1 meio R' de R'. Né? O du sobre 2. Isso aqui vai dizer lá. Isso aqui vai dar... Bom, mesmo que não tenha quadro, eu posso escrever aqui que não tem problema nenhum. Né? Então vamos continuar. Essa é só uma linha divisória. Então você tem o quê? U igual a R' ao quadrado mais K mais menos ao quadrado, du sobre 2 igual a 2. Já é du sobre 2, né? Du sobre 2 é R' de R'. Limite de integração, R' igual a 0. U vale K mais menos ao quadrado. R' igual a A. U vale A2 mais K mais menos ao quadrado. Né? Continuando aqui fora do quadro mesmo. Isso aqui vai dar integral de K mais menos ao quadrado até A2 mais K mais menos ao quadrado. Né? De quem? U du sobre 2. U elevado a menos, desculpa, 1 elevado a menos 1 meio du sobre 2 vai dar 1 meio, e U elevado a 1 meio sobre 1 meio, né? De K mais menos ao quadrado até A2 mais K mais menos ao quadrado. 1 meio cancela, fica a raiz, né? Mais uma vez aparece aquela famosa raiz quadrada. Isso aqui vai dar A2 mais K mais menos ao quadrado elevado a 1 meio menos módulo, né? Raiz quadrada disso aqui vai dar módulo de K mais menos. No caso da primeira integral é K menos, no caso da segunda integral é K mais. Em resumo, né? Se eu não errei nada, vou colocar aqui mesmo, vou apagar isso aqui tudinho, certo? Apaga isso aqui. Bom, então a integral, né? Vai dar isso aí, né? Vai dar P0 sobre 2ε0 integrais deram o quê, né? Deram A2 mais K menos ao quadrado raiz, ou seja, A2 mais Z menos H sobre 2 ao quadrado, chamar assim, raiz quadrada, né? Menos o valor disso aqui é módulo, menos módulo de Z menos H sobre 2. Né? Então você tem aqui
tinha, então, menos a segunda integral, menos raiz quadrada A2 mais Z mais H sobre 2 ao quadrado, menos, vai ficar mais módulo de Z mais H sobre 2. Essa seria, vamos ver se está certo a resposta em termos dimensionais. Isso aqui é a dimensão linear, né? Isso aqui é a dimensão de campo elétrico. Então, campo elétrico vezes dimensão linear dá potencial. Né? Então, está correto. Então, essa é a resposta. Né? Não é um pouco grandinha, mas é a resposta do problema. Isso aqui vale em qualquer ponto do eixo Z. Ok? A resposta aqui. Ó. Verifique se está correto, faça as contas e verifique se eu não errei nada. Pelo menos dimensionalmente não temos nada errado, né? Por exemplo, vou fazer o seguinte, Z igual a zero, né? Quanto é que dá o potencial? Bom, o potencial tem que dar quanto em Z igual a zero? Deve dar, bem no centro, o potencial tem que dar quanto? Tem que dar o potencial de um disco negativo com o potencial de um disco positivo, tem que dar zero. Soma de valores positivo e negativo. O potencial desse é positivo, desse negativo, a soma de dois a zero. Vamos ver se bateu. Deve bater, né? Z igual a zero, esse aqui dá A2 mais H sobre 2 ao quadrado, cancela esse. Né? E esse aqui, cancela com esse. Pelo menos está certo. Né? Bom, então verifiquem aí se a resposta está correta. Essa é a resposta do problema 2.25. Bom, tem um problema aqui, que é o problema do 2.27. Né? O 2.27, deixa eu só manter esse desenho aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Apagar algumas coisas aqui, fiz algum espaço aqui. Só ver o cilindro. Entra um pouquinho na energia, né? Conceito de energia, que a gente nunca deve, tem que estar sempre preparado para essas perguntinhas que podem cair na prova. Né? E não pode esquecer o conceito de energia, né? A energia de uma carga. Bom, o problema 2.27 pergunta qual o trabalho que seria realizado com um agente externo fictício para transportar uma carga de teste Q0 no ponto aqui do centro da tampa inferior até o ponto na tampa superior. Né? Observe que isso pode ser feito em qualquer trajetória que eu quiser. Não tem nenhum problema, porque o campo é conservativo. Né? O trabalho só depende, né, do ponto final e do ponto inicial. Né? O trabalho realizado pelo agente fictício para levar uma carga de teste Q0 desse ponto daqui até aqui em cima, né, é a energia adquirida pela carga. Então a energia adquirida pela carga vai ser potencial, né, aqui nesse ponto, Q, carga de teste, potencial em H sobre 2, menos a energia inicial, que era Q0, menos, né? Q0, potencial em Z igual a menos H sobre 2. E nós temos essa função potencial, né? Ou seja, a energia simplesmente é Q0, diferença de potencial entre os dois pontos. E é o que a gente vai calcular usando a expressão que está aqui. Bom, em Z igual a H sobre 2, o potencial vale, isso aqui vai para zero. Isso aqui também. Isso aqui vale H. Né? Então, φ de Z igual a H sobre 2 vai dar quanto?
vai dar A2, raiz quadrada de A2 dá A. Cancela esse. A2 mais Z igual a H sobre mais H2 raiz quadrada, aliás, menos, né? Menos A2 mais H ao quadrado. Isso aqui vai dar em Z igual a H sobre 2, vai dar H, né? Mais H. Isso aqui vai dar A mais H menos raiz de A2 mais H2. Em Z igual a menos H sobre 2, o potencial vai dar quanto? Bom, aqui cancela, aqui também. Então você vai ter Z igual a menos H sobre 2 dá igual a isso, né? Vai dar A2 mais H2 menos... Acho que eu errei alguma coisa aqui, né? Bom, tudo bem. Z igual a menos H... Isso aqui cancela. Isso aqui, não, acho que eu errei alguma coisa. Vamos fazer de novo aqui, peraí. Em Z igual a menos H sobre 2, isso aqui vai dar A2 mais H... A2 não estava certo, né? Isso aqui cancela, isso aqui cancela. Então vai A2 mais A2 mais H2 menos módulo de menos H, que é H, né? Então dá menos H. Menos A, né? Certo? Então, você menos H mais A. Menos H mais A. Ou seja, dá exatamente menos o potencial de H sobre 2, como deveria ser, né? Pela simetria. Então, a diferença de potencial é isso, menos isso, é 2 vezes um deles. É 2 vezes isso aqui. Ou seja, a energia vai ser 2 vezes A mais H menos 2 vezes raiz quadrada de A2 mais H2. Né? Pensem aí, tá certo? Se essa energia é positiva ou negativa, né? Eu digo que ela é positiva. Verifiquem por quê, certo? A pergunta pode cair na prova, né? Vamos vocês pensarem agora, certo? Então isso aqui vai dar 2 vezes isso, menos 2 vezes a raiz. Então vai dar 2A mais H, menos raiz de A2 mais H2. E eu digo para vocês que essa energia é positiva, se quiser ela for positiva, né? Se eu não errei nenhum fator de 2, acho que eu não errei. Esse é o resultado da questão 2.27. Bom, fazer mais um de polarização, tá certo? Explorar a questão de carga de polarização. Vamos fazer o problema agora, o problema 2.28. Só que no eixo Z, que é o problema de 2.28 pede para se calcular o campo elétrico, né? O vetor de densidade de fluxo elétrico na origem. Ele vai querer calcular isso no eixo, no ponto do eixo Z. Certo? Uma observação importante. Nós já fizemos esse problema em sala de aula para calcular o campo de uma esfera polarizada uniformemente. Com P dado por essa expressão, assumindo que esse aqui seja o eixo Z, né?
Então nós já fizemos em sala de aula o cálculo do campo de uma esfera isolante polarizada na origem. A gente calculou diretamente o campo de forma simples. A forma de resolver isso é qual? Né? É substituir a esfera por suas cargas equivalentes. No volume há uma densidade de carga ligada, o carga de polarização menos de vezes de P, que nesse caso dá zero porque P é constante, e na superfície, então você está aqui, no ponto da superfície, que a normal é o vetor AR, ângulo é θ. Então você tem P escalar N, então P forma um ângulo θ, né, nesse ponto, então isso aqui vai dar P0 AZ escalar AR, o BS igual a P0 cosseno de θ. Então você tem uma carga de superfície que é positiva, né, mais densa aqui nos polos, e a densidade vai variando, né, em cada θ constante a densidade é constante, positiva, e até chegar aqui, a densidade se anula, muda de sinal, passa a ser negativa no hemisfério sul, digamos assim, e atinge o máximo aqui embaixo. Você tem a carga positiva no hemisfério norte, carga negativa no hemisfério sul. Né? Então essa carga, essa esfera isolante é equivalente a uma densidade de carga superficial. No problema que nós resolvemos, a gente pode calcular o campo diretamente da expressão para o campo na origem. Se você calcular o potencial na origem, o resultado dá zero. Basta olhar essa distribuição. É positivo de um lado, negativo do outro. Né? Por simetria, o potencial vai dar zero. Não quer dizer que o campo é zero. O campo é diferente de zero. Né? Então, sei o potencial na origem, mas não sei em torno da origem. Certo? Então, para calcular o campo na origem, como nós fizemos, a gente calcula diretamente pela expressão que nós conhecemos, que é integral, né? Densidade OBS, x menos x'. A gente substitui essa esfera por essa distribuição no vácuo, 4πε0 módulo ao cubo. Nosso objetivo não é calcular, ao invés de calcular na origem, como já fizemos, vai calcular no eixo Z o efeito agora, certo? Calculando num ponto do eixo Z. Então é o problema 228 linha, certo? Ligeiramente modificado. Calcular o campo do eixo Z. Bom, eu posso calcular usando essa expressão aqui, em que x agora não é mais zero, mas x agora passa a ser z a z. Posso calcular diretamente para essa expressão, mas se eu fizer isso, o cálculo é extremamente complicado, apesar de ser possível fazer. Dá para fazer, mas é muita conta se eu usar essa expressão aqui. Certo? Mas aí, como vou saber o potencial? Como eu posso calcular o potencial no eixo Z, e como eu sei que o campo vai estar na direção Z, eu posso calcular esse campo. Porque pela simetria dessa distribuição, o campo no eixo Z, pelo menos no eixo Z, nós sabemos que ele vai estar na direção Z. Por superposição é fácil mostrar isso, que o campo no eixo Z está no eixo Z. Então, se eu calculo o potencial no eixo Z e calculo a derivada em relação a Z, eu tenho a componente Z do campo, que é exatamente o que eu quero. Então, vamos fazer dessa forma, porque calcular diretamente o campo no ponto do eixo Z dá muito complicado. Então, nesse caso, vamos calcular o potencial no eixo Z. Então, potencial num ponto do eixo Z, em que x vale Z a Z, x' é um ponto na superfície da esfera, a R', e o potencial fica a densidade de carga para esse problema, que é o quê, né? É uma carga de superfície P0 cosseno de θ. O elemento de área ds' é A2 d ômega linha. D ômega linha quem é? Seno θ', d θ', d φ'. Nesse ponto, cujo ângulo polar é θ', o ângulo azimutal é φ', a densidade de carga, né? A carga ligada de superfície é P0 cosseno de θ'. Então temos x', temos x, então o potencial vai ser 1 sobre 4πε0, integral de 0 a 2π. Talvez eu vou fazer isso aqui embaixo.
fazer aqui embaixo. O potencial vai dar 1 sobre 4π0, integral dupla, né? 0 a 2π em d', 0 a π em seno θ' d'. Densidade de carga superficial, que é quem? P0 cosseno θ', né? Sobre módulo de x menos x', ou seja, z a z, não estou esquecendo nada não, né? Faltou um a 2 aqui, que eu vou botar aqui fora, ao quadrado, seno θ d', densidade de carga que é P0 cosseno, z a z menos a r', certo? Elevado a 1, né? Primeira potência. Certo? Esse é o potencial num ponto do eixo Z. Lembre-se, se eu fizer Z igual a 0, se eu olhar para essa expressão, fizer Z igual a 0, então eu fico uma constante aqui, eu fico essencialmente com a integral de seno cosseno d', que dá seno ao quadrado, que de 0 a π dá 0. Então o potencial em Z igual a 0 dá 0. Então vamos calcular o potencial no ponto do eixo Z. Aí eu vou ter, em particular, para Z igual a 0, vai dar 0. Bom, esse módulo aqui vai dar Z2 mais A2 menos 2AZ cosseno de θ', depois escalar de Z igual a R', elevado ao meio. Ninguém depende de φ, então a integral em φ dá 2π, então o potencial vai dar A2 sobre 2 ε0, 2π cancelou, P0 sai, integral de 0 a π, seno cosseno d', sobre essa função aqui, né? Ok? Então essa integral não é fácil de calcular. Chama isso aqui de U. Não é fácil, né? Tem mais ou menos fácil, né? Chama esse aqui de U. Né? Daí eu tenho, primeira coisa, né? Antes de fazer qualquer coisa adicional, para θ igual a 0, U vale, vou chamar de U1, que é um quadrado perfeito, Z menos A ao quadrado, para θ igual a π, U vale um valor 2, tem um outro quadrado perfeito que dá mais aqui, vamos Z mais A ao quadrado. O que mais, né? Du vai ser quem? Du sobre 2AZ dá seno θ d', né? Porque menos com menos dá mais, derivado por seno dá menos seno, du sobre 2AZ dá seno θ' de θ'. Né? Que mais? Deu sobre seno θ' de θ', e tem que tirar também o cosseno, certo? Então tem o U aqui embaixo, tem o seno θ de θ, falta o cosseno. O cosseno é tirado daqui, né? Cosseno de θ' é igual a Z2 mais A2 sobre 2AZ. Não é? Pronto, temos todos os elementos aí da integral. Vamos calcular a integral agora. Então a integral vai dar integral de 0 a π, vai ser integral de 1 até o 2, seno θ d θ, né?
aqui um deu sobre 2az. Deixa eu... sobre 2az. Integral de 1 até o 2. Aí aparece o dU sobre 2az está aqui. Que é o seno θ d θ. Cosseno θ está aqui. Z2 mais A2 sobre 2az. Só uma coisa aqui, não? Tá certo? Não, tá errado isso aqui. Z2 mais A2 menos U, né? Menos U, certo? Sobre 2az, então bota sobre 2az ao quadrado. Tá? 2az é esse, o outro é esse. E daí falta o U elevado a menos 1/2, né? Passando para cima. Então isso aqui vezes U elevado a menos 1/2. Acho que está correto. Vou fazer aqui, vai dar 1 sobre 2az ao quadrado. Tem integral de Z2 mais A2 raiz, né? Então eu botei Z, isso aqui é um A2, né? Esqueci. Vai dar Z2 mais A2. Integral de 1 até o 2. E U elevado a menos 1/2. dU. Esse termo com esse. Menos U elevado a 1/2. dU. Chamar essa integral de I, né? Integral de 0 a π. Já foi feita aqui, chamar de I. Integral é I, certo? Só para a gente nos situar, para nos situarmos aqui, o potencial vai ser essa integral. E a função chama de f de z, né? Talvez fique mais fácil assim. Chama isso aqui de f de z. Então o potencial vai ser P0A2 sobre 2ε0, f de z. Uma função de z. Nosso objetivo é calcular essa função. Tá, talvez a gente deva jogar esse fator. Deixa eu ver, esse fator é o fator que estava originalmente. Talvez a gente deva fazer o seguinte: se joga esse 2az para lá, chama de f de z só essa parte aqui, certo? Não essa parte aqui, mas só essa parte aqui, f de z, ou seja, então potencial P0A2 sobre 2ε0, 1 sobre 2az ao quadrado, deixa esse 2az aqui, fica mais fácil, vezes f de z. F de z vai ser esse fator. Vamos tentar calcular com bastante detalhe para não errar, né? Então vai ficar Z2 mais A2, integral de 1 elevado a 1/2 deu, dá U elevado a 1/2 sobre 2, sobre o meio dá 2 U elevado a 1/2 de 1 até o 2. Tem mais uma parte aqui que é U elevado a 1/2, né? E dá U elevado a 3/2 sobre 3/2, que dá mais menos 2/3 de U elevado a 3/2 e o 1 ao 2. Lembrando, né, que o 1 e o 2 são aqueles fatores quadrados perfeitos negativo e positivo. Ou seja, f de z Z2 mais A2. Quer dizer, mais A ao quadrado, né? Raiz. Vamos considerar z maior do que zero para a gente poder extrair alguns módulos aqui. Então, z mais A ao quadrado da raiz da z mais A. E no caso de z menos A ao quadrado da raiz da módulo de z menos A. Tá? Menos 2/3
Mesma coisa aqui, né? Z mais A ao cubo menos módulo de Z menos A ao cubo. Vamos considerar agora as situações Z dentro e Z fora. Tá? Então vamos separar os dois lados aqui. Pronto, quando Z... Bom, Z do lado de fora, Z maior ou igual a A, o módulo é o próprio fator, né? Então f de Z vai ser quem? Vamos calcular aqui. Z mais A menos Z menos A vai dar Z menos Z dá zero, dá 2A. Então 2A vezes isso aqui dá... Vou ter esse 2 em evidência, né? 2... Vou ficar, fazer assim. 2A, né? Vezes Z2 mais A2. Tá? Então Z cancela, 2A, o 2 ficou em evidência. Esse 2 também vai ficar menos 1/3. Bom, vamos expandir isso aqui, vai dar Z3 isso aqui vai dar Z3 mais 3, isso aqui vai dar isso, né? Esse 2 ficou em evidência. Então ficar. Vamos expandir. Vai ficar Z3 mais 3 Z2A. É Z mais A ao quadrado, Z2 mais 2AZ mais Z2 vezes Z mais A, né? Z3, vai estar 3 no máximo. Z3 mais 2AZ2 mais Z3, não, A2, mais ZA2 mais A2Z, exatamente o que eu estava fazendo, mais 2A2 mais AZ2 mais AZ2 mais 2A2Z mais A3. Então Z3 mais 3, exatamente o que eu estava fazendo, mais 3 AZ2 mais... Não. Isso aqui é mais 3 ZA2 mais A3. E o outro fator vai dar menos, né? Menos, vai ficar invertendo, Z3 menos 3Z2 A mais 3ZA2 menos A3. Né? Só botar menos aqui, a gente vai ver, né? 3 menos 2A mais A2 vai dar menos A3, dá exatamente isso. Ou seja, f de z vai dar essa confusão que acho que vai simplificar, eu espero, né? Bom, Z3 menos Z3 cancela. 3ZA2 menos 3ZA2 cancela. Então são esses dois termos. 3Z2A dá 6 por 3 dá 2, vai ficar menos
2 Z2 A, né? Isso aqui Z igual a 2, não, peraí. FZ igual a 2 vezes, né? 2AZ2 mais 2A3, aqui vai ficar menos 1/3. Vamos ver aqui quanto é que dá. A3 com A3 dá 2A3, menos 1/3. 3 com 3 dá 6Z2A, 6Z2A, mais 2A3. 6 por 3 dá 2. Isso aqui cancela com isso. Ficamos com uma coisa simples, né? 2A3 dá 4. 2 vezes dá 4A3. 1 menos 1/3, que dá 2/3. Dá 8A3 sobre 3. Depois da confusão toda, a função f de z não depende de z para z maior que a, né? F de z vale 8A3 sobre 3, z maior ou igual a A, né? Essas coisas faz sentido. 4, 8. Então 4P opção 0, talvez. Então seja correto. Tudo bem. Deixa assim mesmo. Então esse é o resultado para z maior que A. São simples, né? Vamos ver agora o que acontece para z menor do que A. Bom, para z menor que A, o módulo da A menos Z, ou menos Z menos A. Vamos ver aqui. Então, Z mais Z dá 2Z. A Z A menos A dá 0, né? Vou dar 2Z. Isso aqui dá 2Z. Menos 2/3. Mais uma vez, vamos expandir isso aqui. Lembra de que fez C3 mais A3 mais 3Z2A mais 3A mais 3ZA2. Então, menos Z3 menos A3 mais 3Z2A menos 3ZA2. Aliás, isso aqui é mais agora, né? O modo disso é menos isso. Então fica aqui mais. A diferença é essa. Então vamos lá. Somando, esse aqui cancela. 3ZA2 cancela com esse. Z3 com Z3 dá 2Z3. E esse soma. Então f de z vai dar. Vou fazer logo de 4Z3 2Z2 com 2Z dá 4Z3 mais 4A2Z, né? Z3 vezes 2 dá menos 4/3 de Z3, menos 4/3 de Z3.
é que eu tenho 6Z2A por 3,2 com 2,4 menos 4Z2A. Essa é 4Z2, tá? Tem uma coisa errada aqui. Deixa eu ver se não errei nada aqui. 6Z2A. Não é 2, né? Mais A2 vezes 2Z. Tá certo? 2Z. Z mais A mais Z menos A. Z a 2. Isso aqui está errado. O problema é esse aqui. Z3, isso aqui está errado. Isso aqui é menos. Isso aqui está errado. Menos aqui. Segundo Z3, segundo fator é menos, terceiro é mais. E o último é menos. Certo? Então agora vai. Z3 com Z3 dá 2Z3. Deixa eu ver. O primeiro fator, né? Menos 4 terços de 2Z3. Menos 4 terços de Z3. Esse aqui, Z2A, cancela com esse, né? ZA2, soma com esse, mais 6, ZA2, esse aqui está errado. Mais 6 por 3, 2, 2, 4, menos 4Z, esse aqui está errado. 4ZA2, agora está certo, menos. Z2. Então, esse vai embora com esse. Quando FZ fica bem mais simples, né? FZ vai ser igual a 4Z3 menos 4 terços. 4Z3 dá 8 terços de 3. Então, em resumo, né? FZ tem um comportamento simples, né? Vai ser 8 terços de Z3 se 0 menor ou igual a Z menor ou igual a A, e vai ser 8 terços de A3 se Z for maior do que A. Certo? Bom, então, o que nós temos? Nós vamos pegar essa expressão, vamos ver o que dá. P02 sobre 2 é opção 0. Sobre 2AZ ao quadrado, F de Z, é isso? F de Z. Tá? Então, lembrando, esse aqui é um fator de 4 com 2, 8. Né? F de Z também tem um 8 em cima, então tem um terço. Então, φ de Z vai ser. Esse 8 vai embora. A2 com A2 cancela. É isso. Então, esse aqui eu posso ainda simplificar um pouco mais. P0 sobre 8ε0 Z2 F de Z. Certo? Certo. Bom, então juntando essas duas expressões, F de Z está aqui, então φ de Z vai ter esse comportamento importante. P0 sobre 8ε0. Né?
fica a função Z2. Esse 8, vamos tirar logo esse 8 aqui. Vai-se embora. P0 sobre Y0. Vai ter 1/3 que vem para cá. 8/3, né? Vai ficar Z3 com Z2 vai dar Z. Para Z entre ZLA, né? Ok? Que vai dar A3 sobre Z2 para Z maior ou igual a A. Na realidade, esse resultado, se for calculado para Z negativo, dá o mesmo resultado, certo? Porque o potencial muda de sinal para Z ficando negativo. Então estaria correto. O potencial é simétrico, né? Ao passar pela origem. Certo? Então o potencial tem esse comportamento. O potencial varia linearmente no eixo Z e cai com o inverso quadrado da distância do lado de fora. Então, se fizer um gráfico, potencial, né? Só aqui que ele mudaria de sinal, eu tenho a impressão, deixa eu ver. O potencial aqui para Z igual a menos A, ele ficaria negativo, certo? Não está aparecendo aqui, mas fica negativo. Eu só faria isso, linear. Chega aqui, ele vai com o inverso quadrado da distância. Linear. Né? E aqui não está levando em conta, certo? Para Z negativo, eu estou tocando para Z maior que A, mas para Z menor que menos A pode se mostrar que dá isso aqui, certo? Então o potencial faz isso, né? No eixo Z. O que isso quer dizer? Quem é o campo elétrico? Especificamente, vamos calcular o campo dentro, certo? E fora também, mas vamos ver especificamente dentro. Para zero menor, para módulo de Z menor ou igual a A, o campo elétrico vai dar dφ dz elevado a essa constante menos P0 sobre 3 ε0. Esse é o mesmo resultado que dá na origem, ou seja, o campo elétrico, como o potencial é linear no eixo Z, o campo elétrico é constante no eixo Z, não varia no eixo Z. Certo? E está apontando para baixo. Né? E do lado de fora, o campo elétrico é o campo obtido por essa derivada que não tem muita importância no momento. Mas o que é importante aqui observar é o seguinte, que do lado de fora, no eixo Z, se eu fizer Z igual a R, vamos botar assim, Z maior do que A, o potencial tem que comportamento? P0, A3, sobre 3 ε0, Z ao quadrado. Né? Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, só para Z maior do que A. Né? O momento de polo da esfera é P0, 4/3 de π3. Tá? Então isso aqui é o que? P0 vezes A3 é P0 vezes A3 é igual a 3 momento de polo sobre 4π. Então se eu jogar isso aqui dentro, P0 A3, o potencial vai dar 3π com 3 cancela, P sobre 4π ε0 Z2. Se eu fizer Z igual a R, isso aqui é, e no eixo Z, AZ é igual a R, né? Só lembrando a vocês. Então o potencial pode ser escrito assim, ó. Isso aqui é PAZ escalar AR, P escalar AR, sobre 4π ε0 R2. Então, só no eixo Z ele está mostrando que a expressão potencial é exatamente igual à expressão do potencial de um dipolo elétrico localizado na origem. Só que o dipolo elétrico, a expressão que nós temos é uma expressão válida para R muito maior que A.
Aqui ele está mostrando que para uma esfera se comporta precisamente como um dipolo na origem, do lado de fora da esfera. Certo? Pode-se mostrar que esse resultado vale em qualquer ponto do lado de fora, para R maior do que A. Não só no eixo Z. Certo? Isso independe da posição. O potencial no exterior da esfera, dado por essa expressão aqui. E no interior, o potencial é constante, o potencial varia linearmente com Z, não só no eixo Z, mas em toda a esfera. Então, para Z menor ou igual a A, pode-se mostrar, ou seja, Z não, para R menor ou igual a A, pode-se mostrar que o potencial é da forma P0Z sobre 3 ε0. E o campo elétrico é menos P0 AZ sobre 3. Não só na origem, a gente mostrou que é no eixo Z, eu estou dizendo que também vale em qualquer lugar da esfera. Então vamos ver quem é o vetor D. Que vai dar ε0E mais P. Então o vetor D é ε0E é menos P sobre 3. Então vai dar 2/3 de P. Tá? E o campo elétrico é igual a menos P sobre 3. Então isso é um resultado válido. Agora ele está mostrando o cálculo no eixo Z, né? Mostra que no eixo Z isso é verdade, e eu estou dizendo que isso vale qualquer que seja a posição no interior da esfera. E do lado de fora o potencial é o potencial de um dipolo elétrico na origem, e o campo elétrico é aquele da expressão geral que a gente derivou em classe. Certo? Muito bem. Eu acho que nós podemos. Nós fizemos aí. Os problemas, né? Eu vou fazer mais. Vamos fazer esse 229, né? Esse 229, o problema 229 é interessante. Eu quero ainda reforçar mais a questão de carga de polarização. Vamos dar uma olhada no problema 229. O 229 é o seguinte, nós temos duas esferas concêntricas. Duas esferas condutoras. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ok. Temos aí duas esferas condutoras concêntricas, né? Raio A e B. Preenchido com uma meio de permissividade de epsilon, né? E vamos aplicar um potencial V na esfera interna e zero aqui fora. Então a pergunta é
Quais são as cargas de polarização nas superfícies do dielétrico, né? Certo? Ok. Bom, muito bem. Nós sabemos que a solução potencial satisfaz a equação de Laplace aqui dentro. E o potencial só depende da distância R. Então quer dizer que a solução geral é da forma φ igual a, por exemplo, A mais B sobre R. Né? Então é uma questão apenas de casar as condições de contorno em R igual a R igual a B. A gente determina essas constantes A e B maiúsculo. Então vamos fazer isso. Em R igual a você tem A mais B sobre A igual a V. E na superfície R igual a B você tem A mais B sobre B vale 0. Né? Muito bem. Daí nós temos, vamos calcular as constantes A e B. Subtraindo essas equações, você tem B 1 sobre A menos 1 sobre B vale V. Eu tenho a constante B. VAB sobre B menos A. E eu posso tirar daqui a constante A igual a B sobre B. Né? Então, A vale B sobre B, ou seja, menos B sobre B na realidade, né? Menos VB sobre B menos A. E aí está a solução. Potencial vale A mais B sobre R, uma constante, mais B sobre R, constante B sobre R, ou seja, VAB sobre R, B menos A. Ok? Muito bem. Bom, daí nós extraímos as grandezas elétricas. Primeiro o campo elétrico, primeiro grandeza de φ. Então, a derivada em relação a R dá menos 1 sobre R2, com menos dá mais. Então, o campo elétrico vai dar VAB sobre B menos A R2 a R. Né? O problema é a pergunta: quem são as densidades superficiais de carga de polarização no dielétrico, que é esse material aqui. Né? Então, aqui nesse contato, nessa parte isolante, tem carga de polarização, que é P escalar normal para fora do dielétrico, que aponta para o condutor, e na outra interface tem a carga de polarização na superfície R igual a B, que para fora do dielétrico a normal é essa aqui. Né? Então, a gente precisa calcular, então, para calcular a densidade superficial de carga de polarização, calcular o vetor P. Né? Ora, D igual a epsilon E, então vai ser epsilon VAB sobre B menos A R2 a R. E, por sua vez, D é igual a epsilon 0E mais P. Você tem aí o vetor P. Né? O E está dado aqui, tá certo? Então P vai ser igual a epsilon menos epsilon 0 vezes 0. Então E está dado aqui, eu posso calcular direto P. P vai ser a diferença VAB P menos A R2 a R. Nós temos aí o vetor polarização. Então, em R igual a A normal para fora do elétrico está para dentro do condutor, é menos AR. Né? Então, ρBS na superfície R igual a A, vou botar um Azinho aqui, vai dar P
em R igual a A, escalar menos a R. Então, enrobece em R igual a B. É só botar aqui R igual a B, o N é igual a U a R. Então vai dar P em R igual a B, produto escalar com o vetor radial para fora. Então você tem OBSA vai dar em R igual a A sobre A2 dá B sobre A aqui, no caso. E o sinal trocado, menos. Menos epsilon menos epsilon 0. B sobre B menos A, né? Vezes V, né? E rho BSB vai dar B2 com B dá A sobre B. Agora inverte aqui a posição, fica mais epsilon menos epsilon 0, B menos A sobre B. A densidade agora passou a ser menor, né? Densidade maior em R igual a A, densidade menor em R igual a B, né? Mas a carga total ligada é a mesma, certo? É 4πA2 vezes isso, é 4πAB. 4πB2 vezes isso, dá 4πAB também. Sinais opostos. Ou seja, no dielétrico existem cargas que são os resíduos das cargas dos dipolos, né? Esse condutor aqui, certo? Está positivamente carregado, V volts. Então, no condutor, na superfície do condutor tem carga positiva. E nesse condutor aqui, que na verdade esse condutor, que a gente não mostrou, mas esse condutor aqui, ele tem uma espessura, certo? Esse condutor de fora, ele tem uma espessurazinha, certo? Ele tem uma camada condutor aqui, né? Nesse condutor aqui tem carga negativa dele, né? Eu puxei as cargas negativas e coloquei no condutor positivo. Então aqui ficou na superfície do condutor carga negativa. Nosso modelo mostra que na parte interna do dielétrico, na parte de dentro, tem uma densidade de carga superficial o quê? Negativa. Na parte de fora é a carga positiva, ou seja, faz sentido, né? Aqui do lado de fora tem carga positiva no dielétrico, o resíduo dos dipólitos estão aqui atraídos por essas cargas negativas. São as cargas ligadas que estão aqui ao resíduo do dipolo. E aqui no lado de cá tem as cargas negativas dos dipolos. São o rabinho do dipolo e a cabeça do dipolo em cima, certo? Então tá correto. Então isso é um problema interessante que o resultado é expresso em termos da diferença de potencial V, né? V volts. Certo? Bom, acho que é mais ou menos isso que tem no capítulo 2. Depois de ter fechado o capítulo 2. E ficamos o restante, na próxima aula, a gente vai fazer os problemas específicos do capítulo 3, da matéria que cai no capítulo 3 na prova, né? Acho que